Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 9, que nos diz: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Bom, meus amados, continuamos aqui estudando o capítulo 15 do livro de Atos, em que é um capítulo importantíssimo que poderia alterar, que altera toda a história cristã, né, que marca toda a história cristã, com esse embate dos cristãos judaizantes versus o apóstolo Paulo e Barnabé. Um lado defendendo que toda a lei mosaica deveria ser guardada, obedecida, como a circuncisão, como a guarda do sábado, etc., todos os 613 comandos da lei de Moisés. Já o apóstolo Paulo e Barnabé, não, tendo uma outra posição, que a nova aliança suplanta, supera e substitui a antiga, e que a antiga era apenas para os judeus e temporária, até a vinda do Messias. Já a nova era para todo cidadão da face da terra e essa sim definitiva. Bom, o apóstolo Pedro inicia o seu discurso dando o seu posicionamento, o seu veredito. Ele começa explicando sobre como foi que ele foi usado por Deus para a conversão de alguns gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não guardam a antiga aliança. E ele descreve aqui que quando pregou a esses indivíduos, Deus não fez distinção entre os circuncisos, os judeus, e os incircuncisos, os gentios. Mas, pelo contrário, ele derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas incircuncisas, algo impensável para um judeu. Um judeu considerava um gentio, um incircunciso, alguém que não guardava o sábado, como um imundo, como um impuro. E o apóstolo Pedro diz: não, mas Deus não fez nenhuma distinção entre aspas, o imundo e nós. Pelo contrário, Deus, os purificou, purificou o coração deles pela fé. Deus não fez qualquer exigência, senão a fé. Eles eram incircuncisos, não guardavam a lei de Moisés, não guardavam o sábado. E Deus, ainda assim, mesmo com tudo isso, demonstrou que os aprovava, derramando a presença santíssima do Espírito Santo, sem quaisquer dos ritos do Antigo Testamento, mostrando que eles não eram necessários, que eles eram temporários e, de novo, para um povo específico e um tempo específico. E mostra que o grande objetivo de Deus, da religião, o que Deus quer é a purificação do coração. Porque, queridos, tem muita gente, mas muita gente, especialmente dentro das religiões, que não fazem nada errado exteriormente, mas o coração é duro, o coração é de pedra, o coração é invejoso, é fofoqueiro, só pensa o mal das pessoas, só julga as pessoas, condena todo mundo, deseja que as pessoas, né, que não seguem a cartilha delas sofram, é, até mesmo ora, tem até gente que até ora contra os outros, ou deseja o mal, né? Deus vai pesar a mão nessa pessoa, eu acho é pouco. Desejando que a pessoa sofra mesmo. Né? Diferente daquele que deseja que aquele, que é uma pessoa talvez ruim, se converta, mas trata isso com compaixão, com misericórdia, né? Porque a gente, as pessoas, todos nós, já fomos pecadores, pelo amor de Deus. A Bíblia diz isso. Todos pecaram, todos eram destituídos da glória de Deus. Se agora alcançamos essa glória, nós só podemos ter compaixão dos que ainda não, porque nós estávamos lá também. Então tem muita gente que tem esse coração mau, esse coração de pedra, mas exteriormente até segue ali as obediências exteriores, pelo menos na frente, né, das pessoas em público, né, e só não faz o mal, não é porque é contra o mal, porque se conscientizou, mas para manter as aparências, para manter o bom nome dela naquela comunidade religiosa, para usufruir de respeito, de cargos, de poder, né, de lugar de fala, etc. Mas o coração dela é todo corrupto, todo lascivo e especialmente duro, um coração
que deseja a condenação das pessoas, que quer o mal, não tem essa misericórdia, esse amor, essa bondade no coração dela. E é do coração que vêm os maus desígnios, como disse Jesus, né? Já aquele que teve o coração transformado, coração purificado, aqui como o texto nos diz, essa pessoa pode ainda até ter mais erros externos que esse outro do coração duro. Mas se o coração está transformado, ele vai mudando o exterior pelo que está dentro. O que está dentro vai mudando o exterior. Já esse que tem o coração duro, o exterior dele vai se corrompendo com o tempo, né? Deus quer a transformação do coração, queridos. Essa é a genuína transformação humana, que Jesus chamou de nascer de novo. A pessoa nasceu de novo. Por dentro é um outro ser humano. Ela ama praticar o bem e ela não gosta do mal. Ela não vê prós e contras. Ela vê o que é correto, ela vê o que atende as pessoas, faz o bem às pessoas, ela olha para o próximo, ela ama o próximo, como o Evangelho nos diz, e ama a Deus. Aí as pessoas sempre têm essa pergunta, né? Que eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade, claro que sei, mas que as pessoas têm um tanto apreço, claro, pelo que Deus diz, né? As pessoas perguntam, mas não foi Deus que deu a circuncisão? Não foi Deus que mandou guardar o sábado? E a palavra de Deus não é eterna? Então, por que se Deus deu a circuncisão, deu a guarda do sábado, deu os 603 comandos da lei mosaica, já não deveria guardar? Sim, queridos, foi Deus que deu tudo isso. Mas, de novo, foi para um povo específico e um tempo específico. Foi algo temporário, apenas um símbolo do que Deus faria no coração. Vejam só, que as pessoas têm essa noção, né, que tudo que Deus diz é para sempre. Mas por que tem que ser assim? Não é assim. Por que Deus não pode dar um comando temporário que vai ser extremamente útil, extremamente benéfico, vai abençoar um povo por séculos, até milênios, um comando que é extremamente útil para aquela época, mas que em outro momento não vai ser mais benéfico, não vai ser mais necessário. Por que Deus não pode dar esse comando? Todo comando de Deus tem que ser eterno? Não. Deus pode dar comandos provisórios. É claro, faça isso até a chegada do Messias. Ele sim vos dirá tudo o que deve ser feito. Ele sim vos revelará a verdade completa. Porque o povo estamos falando, quando veio a lei de Moisés, de 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. As pessoas tinham condição de captar tudo que Jesus tinha para ensinar. Se hoje, 3.500 anos depois, a imensa maioria das pessoas que eu encontro, mesmo cristãos, mesmo pessoas que leem a Bíblia, não consegue captar tudo, e eu também tenho que confessar isso, porque é muito maravilhoso, é muito espetacular o que Jesus disse. Ninguém consegue captar tudo. Ninguém. Nenhum ser humano tem a nobreza, a bondade, a grandeza, a sabedoria e o coração bom e tão puro a ponto de captar tudo que Jesus ensinou. Não tem. Imagina 3.500 anos atrás, queridos. Não tinha condição, as pessoas não tinham condições de receber tudo que Deus tinha para dar. Não tinha. E por isso foi dado algo provisório. Isso está lá escrito. Está lá em Deuteronômio 18, um texto que eu acho maravilhoso. Deus diz para o povo, olha, se consagrem durante 3 dias, façam um jejum. E depois de 3 dias, venham ao monte e eu vos darei todos os meus ensinamentos. As pessoas se preparam, se consagram, mas depois de 3 dias o monte está lá fumegando, a presença de Deus se manifestando de forma poderosa e o povo teme. Teme por quê? Porque eles reconhecem, não, nós somos um povo de coração duro, de coração mesquinho, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos meio malzinhos. Ele não tem condição de receber comandos desse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, não tem. E Moisés vai até Deus, bravo com esse povo. Olha, Deus, você não acredita. Esse povo se recusa a vir porque eles dizem que não tem condições, eles não querem vir. E o que Deus diz para Moisés? É mesmo, Moisés, esse povo aí não quer nada com nada? Não, Deus fala para Moisés, Moisés, eles estão certos. Eles estão certos. Eles não têm condições de captar nem um terço, nem um décimo do que eu tenho de sabedoria para lhes dar.
E o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou lhes dar aqui a lei, algo provisório, algo temporário, vou lhes dar essa lei aqui, que a gente chama de lei de Moisés, e quando vier um profeta semelhante a ti, que a gente chama de o Messias, o ungido, ele vos levará toda a verdade. Ele trará a mensagem que todos devem guardar. Então está ali Deuteronômio explicando direitinho. O povo que não tinha condições recebeu algo provisório, algo um pouco mais, que não tinha toda a grandeza, a profundidade do evangelho, foi lhe dado ali uma coisa importante, com vários princípios belos, bonitos, mas que não tem toda a profundidade, toda a amplitude, toda a grandeza do evangelho, porque era deu-se o que as pessoas tinham condição de receber e lidar. Você não chega para uma criança de 3 anos de idade e vai ensinar física quântica. Não tem como. É perda de tempo. A pessoa vai meter os pés pelas mãos, vai fazer tudo errado, isso se não detonar uma bomba atômica e estourar tudo. Não tem condições. Com a criança de 3 anos de idade, você ensina a ler, a escrever uma matemática básica. E foi isso que Deus fez com a lei de Moisés. A matemática básica, algo que as pessoas tinham condições de captar. E deixou-se a física quântica, né, algo muito mais profundo e elevado e sublime para quando viesse o Messias. Então é muito simples. O que Deus deu ali, na lei de Moisés, algo de novo. Mais simples, algo que o povo, pessoas, muito mais marcado por coisas táteis, né, por símbolos, por rituais, que depois Deus aprofunda em Cristo por algo muito mais sublime, profundo e que impacta o coração. Lá em Colossenses 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz de uma forma bem clara: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. São a sombra. Não é uma pessoa que está chegando, você às vezes vê a sombra dela chegando primeiro. Então aquilo ali é apenas a sombra. Mas estava vindo o que realmente era para vir. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia. Então era sombra, então esses mandamentos da antiga aliança eram apenas sombra. Ok. Então o que realmente a gente precisa? Ele diz: a realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Cristo é a manifestação do que Deus quer para o ser humano. Está ali. Não quero que Jesus ensinou, em tudo que Jesus ensinou, mas nele. Ele encarna o que o ser humano é para ser. Não é para você apenas praticar o que Jesus falou. É o que Jesus falou, o que ele viveu, como ele lidou com tudo. Você precisa ser um Cristo andando na terra. Não é o que é dito? Sede imitadores de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que procurar ser como ele, porque ele é a lei encarnada. Ele é o princípio, o evangelho puro, em forma humana, em forma de carne e osso, para nós até visualizarmos e vermos como devemos ser. Está ali, é Cristo. Então qual que é a lei a lei de Moisés? Nós sabemos aqui os 613 mandamentos, circuncisão, guarda do sábado. E qual que é a lei do Novo Testamento? Meu irmão, é muito mais do que comandos, é Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. É para você ser como ele. Não estamos falando de regra 1, regra 2, regra 3. Você pode até definir alguns princípios, mas é para você ser como Cristo. Você imitar a ele, você vê a pessoa. Ele é o molde, ele é o modelo, ele é o exemplo. Não é dito que um exemplo fala mais do que 1000 palavras? O Antigo Testamento era baseado em palavras. O Novo Testamento é baseado em um exemplo, em uma pessoa, em Cristo. Antes era sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Sede imitadores de Cristo, queridos. Essa é a lei da nova aliança. Muito superior. Cristo é muito superior ao que quer que seja. Porque ele é Deus encarnado, ele é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, a lei encarnada, o Logos encarnado, a lógica de Deus encarnada, está tudo em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nele se encontra todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, todos os tesouros.
Então, tudo que você precisa saber de sabedoria, de conhecimento, de princípios de vida, de leis, de regras, do que Deus quer para o ser humano, tudo. Qual o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus quer, qual a vontade de Deus para a sua vida, é você ser um imitador de Cristo. Está tudo em Cristo, meu irmão. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. O Evangelho, a Bíblia, os profetas, os salmos, os apóstolos, todos apontam para um só. Há um conjunto de regras e leis? Não. Apontam para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é o fundamento da fé. Ele, Cristo. Então, sede imitadores de Cristo. Essa é a lei da nova aliança. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.